Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica, mais especificamente a teoria cinética dos gases, dando prosseguimento. Então vamos falar sobre consequências ou desdobramentos, né? Então algumas observações são importantes em termos de verificarmos as consequências associadas ao fato de que o valor médio da energia cinética de translação das moléculas tem relação direta com a temperatura do sistema macroscópico, do sistema termodinâmico. O sistema termodinâmico, já sabemos, é composto por um conjunto de N partículas, onde o número N é número da ordem do número de Avogadro, ou múltiplo do número de Avogadro, um mol ou vários mols, e um mol de partículas, um mol de moléculas, um mol de átomos, um mol de cristais ou de íons, equivale a 6×10 elevado a 23 unidades de qualquer que seja a entidade considerada. Então nós verificamos que o valor médio da energia cinética de translação das moléculas ou dos átomos que compõem um determinado gás tem relação direta, diretamente proporcional à temperatura desse sistema termodinâmico, desse sistema que por sua vez é certamente um sistema macroscópico. Então aqui a lei de Boyle, por exemplo, lei de Boyle, não sei exatamente se esta é a pronúncia em francês, mas aqui nós sabemos que a pressão, vamos verificar, nós obtivemos em aulas anteriores que a pressão é 2 dividido por 3, valor médio da energia cinética de translação do gás, valor médio desta energia cinética de translação dividido pelo volume ocupado pelo referido gás. Aqui está a pressão. Essa é a pressão do gás. Muito bem. E nós sabemos, não é? Nós obtivemos em aulas anteriores o resultado tal que é possível afirmar que o valor médio da energia cinética de translação das moléculas ou átomos que compõem o gás depende somente ou apenas da temperatura. E a temperatura é um parâmetro de evolução macroscópica do sistema termodinâmico ou termoquímico, como queira. Então nós podemos reescrever a expressão como pressão multiplicado por volume igual a 2 dividido por 3, valor médio da energia cinética de translação do referido gás, e de modo que se admitirmos temperatura constante, ou seja, T igual a uma constante numérica maior do que zero, no caso da temperatura em Kelvin, na escala Kelvin, escala absoluta, então nós podemos reescrever esta expressão como pressão volume 2 dividido por 3 de algo que depende da temperatura, não é? Então isso é multiplicado por um valor constante, como nós poderíamos escrever. Isso é diretamente proporcional à temperatura. Como a temperatura é um valor constante, uma constante numérica maior do que zero, 2 dividido por 3 multiplicado por temperatura também é uma constante numérica maior do que zero, e isso logicamente implica que pressão multiplicado por volume é
aqui é proporcional, vamos escrever, proporcional, então isso é proporcional a uma determinada constante numérica. E essa constante é positiva. Nós estamos aqui informando que o valor médio da energia cinética de translação das moléculas ou átomos que compõem o gás, ele é proporcional à temperatura, como que nós podemos escrever aqui. Proporcional à temperatura, ou seja, é a temperatura multiplicada por uma constante numérica que dependerá das moléculas, do tipo de moléculas que compõem esse gás. Então, muito bem, isso pode ser reescrito da seguinte forma, como pressão multiplicado por volume igual a uma determinada constante K, onde essa constante é uma constante numérica. Positiva. E então ainda vale aqui fazer a seguinte observação, é de que esse valor médio da energia cinética de translação das moléculas ou dos átomos que compõem o gás, vamos escrever aqui, é uma constante K1 multiplicado por temperatura. Então, mais especificamente, nós podemos escrever pressão multiplicado por volume, 2 dividido por 3, K1 multiplicado por temperatura. Então, aqui nós temos K1 é constante, T é constante, 2 sobre 3 é também uma constante numérica, de modo que nós temos, por fim, KT, ou seja, isso é uma constante numérica positiva. É uma constante numérica positiva. E essa expressão nós conhecemos, né, denominada lei de Boyle. Aqui pressão multiplicado por volume igual a uma determinada constante. Aqui está, em resumo, a lei de Boyle. Muito bem, então vamos encerrar a aula nesse ponto. Como durante a próxima aula, oportunamente falaremos sobre a lei de Avogadro, que também é, por assim dizer, consequência da análise outrora realizada ao longo deste modesto curso sobre o fato de que o valor médio da energia cinética de translação das moléculas ou átomos que compõem um determinado gás depende somente da temperatura, é diretamente proporcional à temperatura com expoente 1. Ou seja, nós estaremos obtendo resultados já apresentados aqui sob o contexto da termodinâmica da teoria cinética dos gases. Muito bem, agradecemos a atenção de todos vós. Muito obrigado.